moeda única entre Brasil e Argentina, um assunto que vem repercutindo aí nas redes sociais. Vamos lá. Cara, é uma coisa que já vem sendo proposta há muito tempo, defendida há muito tempo. Está em andamento agora com as falas daí do ministro da Economia, o Haddad, e já foi citada e protegida pelo ex-ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. O Brasil tem um sistema financeiro foda, só que a nossa moeda ela é desvalorizada por oferta e demanda e também por muita corrupção no dinheiro público. A gente não administra muito bem os nossos gastos públicos, acaba afetando muito a economia nacional e até sendo mal vistas por outros representantes econômicos fora do Brasil. E a gente está entrando aí num processo de uma moeda internacional, uma moeda que será uma moeda comum entre a América Latina, né, que visa aí passar os nossos produtos, as nossas commodities para esses países que estão aderindo a essa moeda comum com menos taxa, né, com taxas agregadas aos países da América Latina, como o Brasil, entre outros. Esse é um projeto que visa derrubar o dólar do nosso sistema. Como assim derrubar o dólar? Eles querem ter menos dependência do dólar em cima de commodities, em cima de produtos aí da América Latina, porque querem transformar em si a América Latina em uma potência, em algo que é visto como maior valor, e por isso eles querem criar essa nova moeda aí para ofertar seus produtos e passar essas commodities aí com uma moeda intercomum. E isso é preocupante no requisito econômico, porque imagine o Banco Central ali tendo que administrar a nossa conta brasileira conjunto com a Argentina. Então, de cara, isso seria um caos, um pânico, assim, de vista, porque a moeda da Argentina, em si, a Argentina, como todos os países da América Latina, estão se defasando. A gente vê aí o Brasil como uma potência mundial em torno de moeda, porque se você sair daqui do Brasil e ir para a Argentina e para outros parecidos que países estão passando por essa alta inflacionada, você vai ver que o real está muito acima da moeda dele, como peso. Se você vir com salário mínimo lá na Argentina em si, você tá ótimo, acima, você é rico, entendeu? E eu vejo essa união de moeda como o maior benefício para a Argentina em si e outros países que vão aderir ao plano. Não vejo o Brasil como ganho em cima disso, até porque, cara, imagina o churrasco onde todo mundo leva Itaipava e o Brasil leva Heineken e esses países bebem Heineken e o Brasil bebe Itaipava. É mais nesse sentido que eu vejo essa interrelação entre o real e o peso. A moeda não vai ser nacional, não vai ser trocado o real, muito menos o peso, para ser substituída por essa moeda chamada SUR. Ela tem nome já, ela se chama SUR. Isso afeta muito a economia, por mais que a gente não vai atrelar ela no nosso consumo diário, passando nos mercados em si, mas esse peso de atrelamento, ela entra na oferta e demanda da nossa moeda, e isso faz com que nossa moeda tenha até uma decaída de preço, por ter essa comparação em relação com essa Argentina em si, em ter praticamente, entre aspas, duas economias para se comunicar, para gerir. Então isso é algo muito preocupante, porque isso pode... Cara, talvez, isso não é algo que eu tô falando, nossa, vai acontecer isso. Mas pensando em economia, vendo tudo que aconteceu nos países aí que fizeram isso, a gente vê que para isso dar certo, exige um tempo, não é criando uma coisa do nada que nosso país agora tá mais forte, não. Isso leva tempo para as pessoas aderirem a esse fortalecimento da moeda, reconhecer esse fortalecimento da moeda, e precisa acontecer muitas coisas internacionais para que países possam ser obrigados a ser transmitida essa moeda chamada SUR. Isso é preocupante para a economia brasileira em si. A gente vê isso a todo vapor acontecendo, mesmo que as pessoas vendo isso sendo noticiado, as pessoas ainda não entenderam o impacto que é isso na nossa economia. Por isso que entra a relação entre criptomoedas, entre criptografia, em cima da nova economia que está surgindo, que já está surgindo, não, que ela é visível, ela é atual. A nova economia visa criptoativos, entre relação criptomoedas na economia. Isso é algo muito preocupante, ao mesmo tempo não, porque quem faz isso acontecer é os próprios governos mesmo, que acelera mais esse plano de injetar as criptomoedas na economia, e isso está acontecendo a todo vapor. Por isso essa é uma das importâncias de entender o sistema econômico, enfim, entender a questão criptográfica entre criptomoedas. Isso é um assunto que vai vir a todo vapor nesses novos anos, nesses novos momentos, e vale muito a pena buscar o entendimento, entender o que está acontecendo no nosso Brasil, buscar o entendimento sobre tudo isso. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Isso aqui é só um papo mesmo que eu quis trocar, vi algumas pessoas comentando e quis entrar em relação com elas, entender sobre o que elas acham sobre isso. Algo preocupante, pelo menos na minha visão. Eu me preocupo muito com a economia brasileira, até porque, Brasilzeira é Brasilzeira, entendeu? A gente tem que ir pra cima, ter esse entendimento, e a gente sabe que não é querendo levar a política em si pra cima, mas convenhamos, né? A nova administração brasileira, com esse novo governo em si, não é apto para estar falando economicamente. Até porque a gente vê muitas economias mundiais aí sendo disruptivas. A gente vê a China ofertando uma alta da inflação e os Estados Unidos falando sobre alta de inflação, sobre uma alta demanda. Aí a gente pode passar por nesses novos tempos entre 2023 e acima, passar por um reset mundial, uma crise de alta demanda, como aconteceu em 2008. Eu não posso vir aqui falar para vocês que isso é algo que pode acontecer
com maior frequência, que pode ser muito maior do que aconteceu nas últimas crises financeiras, mas isso é real, isso vai acontecer em algum momento. A gente vê países se apertando economicamente, e o Brasil, né, como sempre, indo pelo outro lado, entrando em várias distribuições de gastos públicos, criando moeda, que não é o tempo de estar falando sobre isso. É uma coisa que é legal falar sobre isso, procurar um entendimento sobre uma dominância na América Latina, mas no momento atual eu vejo isso como uma questão populística, uma questão política em si, em troco de ajudar países vizinhos ao invés de se ajudar primeiro. Como a gente vê o que está acontecendo no Brasil, muita gente vê esse tipo de argumento, esse tipo de visão como uma questão ideológica, política. Ele está levantando bandeira de X, mas não é isso, isso realmente está acontecendo. Eu posso dizer que se fosse X ou Y de presidente que estivesse na economia, esse país, essa lei, ela seria estabelecida, ela seria